Olá, eu me chamo Matheus Fardim e este é o Zenit Astrológico. E uma das perguntas mais interessantes para se fazer sobre astrologia, seja você um estudante ou um profissional já de longa data, é justamente: será que a astrologia é uma ciência? Vamos lá? Sempre quando alguém faz essa pergunta, eu acho interessante que a gente tenta esmiuçar a astrologia para buscar os argumentos necessários para comprovar ou não que ela é uma ciência. No entanto, é muito mais difícil a gente fazer o movimento contrário e se questionar: o que é ciência? A própria ciência encontra dificuldades em delimitar aquilo que é uma ciência ou não. É conhecido na filosofia da ciência como problema de fronteira. Até o final do século XIX, por exemplo, acreditava-se que era ciência tudo aquilo que fosse experimentável, tudo aquilo que fosse possível se comprovar por meio de experimentos. Para as ciências naturais está tudo bem, afinal de contas, se eu digo que a água ferve a 100 graus, eu posso executar esse experimento dentro do meu laboratório e chegar na mesma conclusão. Porém, você começa a criar uma série de desconfortos para as outras ciências. É o caso, por exemplo, da história. Afinal, a gente pode afirmar, por meio de um método científico, o que aconteceu dentro daquele período. Mas a gente não pode voltar no passado e ter a experiência daquele fenômeno para poder dizer como ele realmente aconteceu. Por isso, muito mais recentemente, o filósofo Karl Popper ele propõe uma outra forma da gente identificar aquilo que é ciência daquilo que não é uma ciência. Popper introduz o princípio da falseabilidade, ou o princípio da refutação. Ou seja, para ser considerada uma ciência, uma afirmação ela precisa ser refutável, ela precisa deixar a abertura para que ela seja contestada. É interessante pensar dessa forma porque mostra como a ciência fica aberta à sua própria atualização. Um outro grande cientista e comunicador, o físico Carl Sagan, ele também traz um experimento semelhante para poder ilustrar aquilo que o Popper falou. Nesse experimento filosófico, Sagan afirma que existe um dragão invisível em sua garagem. Porém, a ciência não sabe como é um dragão invisível e nós não temos ferramentas para provar que esse dragão invisível realmente esteja lá. Entretanto, a gente também não tem nenhum tipo de ferramenta que possa comprovar que aquele dragão não exista. Logo, essa afirmação, como ela não pode ser comprovada ou muito menos refutada, ela não pode ser considerada uma ciência. Este mesmo fenômeno acontece com a astrologia. Afinal de contas, nós temos um sistema com muitas informações e muito sujeito à interpretação. Dessa forma, a gente não consegue identificar aquilo como uma ciência. E muito menos comprovar em laboratório, fazer testes de que o mesmo mapa ou as mesmas configurações astrológicas vão produzir exatamente o mesmo resultado. Isso se traduz, por exemplo, em mapas de irmãos gêmeos, que embora eles sejam iguais, ou muito parecidos, ou muito próximos, a gente sabe que existe uma questão de interpretação que pode traduzir em experiências bastante diferentes, embora tenham o mesmo significante, o mesmo símbolo associado. E é aí o ponto que eu entendo que a astrologia ela não pode ser confundida com ciência. Nós, astrólogos, não utilizamos o céu real ou mesmo as leis naturais para fazer qualquer tipo de previsão, qualquer tipo de leitura de mapa. Nós utilizamos um céu simbólico, onde cada um daqueles elementos podem representar uma coisa ou outra, dependendo do mapa que a gente está analisando. É lógico que para isso existe uma série de conhecimentos, estudos e informações para que a gente possa fazer a correta interpretação do mapa astrológico. Mas é importante salientar que nem sempre a mesma configuração astrológica vai ter o mesmo resultado ou o mesmo significado dentro de mapas diferentes. E acima disso tudo eu levanto um segundo questionamento. A astrologia quer ser ciência? Até existem alguns estudos científicos que buscam algum tipo de comprovação para a ciência. Muitos deles são bastante famosos. Inclusive, há estudos brasileiros sobre isso, mas que a gente pode tratar em um próximo vídeo. No entanto, o que é importante dizer a respeito desses estudos é que nenhum deles conseguiu até hoje provar a cientificidade da astrologia. E isso não é um problema, afinal de contas a astrologia ela acaba se enquadrando dentro de um grupo de matérias que não podem ser tratadas como ciência, mas que são amplamente utilizadas em todo o mundo. É o caso, por exemplo, da psicanálise ou da ideia de inconsciente. Embora a psicologia atue em cima do simbólico, mundo subjetivo da nossa mente, e produza resultados excelentes e resultados realmente importantes dentro do conhecimento,
Por serem resultados que geralmente dizem respeito ao indivíduo e não a uma coletividade ou a uma regra que possa ser colocada para toda uma generalização, esse tipo de conhecimento não pode ser considerado como ciência. Veja, é importante que nós possamos identificar aquilo que é ciência daquilo que não é ciência. Por exemplo, em tempos como estes em que nós estamos vivendo, esse tipo de informação sobre o que é ciência e o que não é ciência pode salvar vidas. Mas especificamente a respeito da astrologia, eu gostaria de deixar esse questionamento. Será que é importante para a astrologia ser ciência? Ou seria mais interessante nós pensarmos a astrologia como uma arte, como um processo de identificação simbólico da nossa realidade, uma forma de enxergar a realidade? E para te ajudar nesse questionamento, eu vou deixar alguns conteúdos aqui na descrição do vídeo. Espero que você faça uma boa leitura, que você assista os vídeos e volte aqui no meu canal para a gente poder conversar um pouco mais a respeito disso. Deixa o seu comentário, deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever para receber o próximo vídeo.